Marcelo, você pode falar um pouquinho sobre isso? Quer dizer, o Brasil das elites, o Brasil real, já tomando um pouco essa coisa, quer dizer, do deslumbramento de um Grupo Globo com um atentado que, enfim, embora tenha sido na hora que você... É que o mundo mudou, né? Você vê um atentado daquele jeito, se fosse em 1980, o mundo ia parar. Agora, ninguém sabe se aquilo é verdade, direito, né? Quer dizer, passa meio batido, né? Tudo bom, Marcelo Dias? Tranquilo, Conde. Bom dia, tudo bom, né? Um prazer mais uma vez estar aqui contigo. Sempre ouvindo aí, pegando os minutos finais do Folena, que é uma figura extraordinária. Então, um prazer estar aqui, mais uma vez. Vamos lá, eu queria que você falasse, pode falar, eu queria a sua visão sobre esse Brasil das elites e Brasil real. O Brasil das elites, Conde, ficou bastante nítido numa votação que teve essa semana na Câmara Federal. O TSE tinha aprovado recentemente cotas raciais e cotas para as mulheres para receber verba do fundo partidário, do fundo eleitoral. E os partidos políticos, na sua grande maioria, não cumpriram a determinação do TSE. Houve uma grita do movimento de mulheres, do movimento feminista, das parlamentares mulheres, de parlamentares negros, e a Câmara aprova a anistia para esses partidos que não cumpriram a determinação do Tribunal Superior Eleitoral. Quando o movimento negro, quando o movimento feminista avança, tem uma participação extraordinária na vitória do presidente Lula. O presidente Lula teve a maioria dos votos das mulheres, a maioria do voto dos negros, a maioria do voto na Bahia, que só Salvador 83% da população é negra. O que esses dois segmentos majoritários, numericamente, na sociedade, as mulheres são maioria, e os negros, de acordo com o IBGE, são 54% da população, o que esse pessoal que teve essa participação extraordinária na derrota da extrema-direita, o que nós recebemos em troca? Nós recebemos uma facada nas nossas costas, quando, com exceção do PSOL e do Partido Novo, todos os outros partidos se aliam para não cumprir a determinação do TSE, inclusive o meu partido, Conde. Inclusive o PT, o PSB, o PDT, a Rede, partidos do espectro democrático, popular, progressista. Isso é uma dor muito grande, porque nós somos militantes de base. No programa passado, eu dei um exemplo da nossa militância na rua. Na rua. Uma vez por mês, a gente está aqui nas praças da região da Leopoldina, levando a bandeira do nosso partido, defendendo o governo Lula, e a gente vê os parlamentares do PT traindo os interesses da população negra num Senado de 81 parlamentares, nós não somos 3, numa Câmara de 513 parlamentares, nós não somos 15%, e eles ainda não permitem o avanço desses dois segmentos no parlamento brasileiro, ao contrário do que existe em vários países africanos, África do Sul, Botsuana, México, onde a participação feminina é paritária. Na Espanha,
o governo do Partido Socialista colocou 50% de mulheres no ministério. O Trudeau, no Canadá, fez a mesma coisa, onde a população branca canadense é mais de 90% da população. Comparando com o Brasil... E lá tem mais diversidade étnica no ministério do que no Brasil, onde nós somos 56%. Então, é como a elite econômica e partidária enxerga a população negra nesse país. Cidadãos de segunda categoria. Marcelo Dias com esse ethos, com esse discurso sempre impactante aqui, no modo de você conceber, falar e pausar uma fala impressionante. Como é legal te ouvir, cara. Zé Carlos Faria está aqui no bate-papo. Vamos trazer alguns comentários aqui antes da gente ir para o próximo tema. Está dizendo, não, a PEC 65 CCJ decidiu agora pelo adiamento para agosto. Obrigado, Zé Carlos. Girlene Maria Nibel, bom dia. Só para saberem, da Atena na Band entrevista dizendo que dessa vez ele não vai desistir. Uau! Abraços, Conde Marcelo Dias. Você vê como a cena política brasileira é sofisticada, né? O sujeito já desistiu várias vezes e agora ele aparece dizendo, não, eu não vou desistir. E essa é a pauta dele, né? Não vou desistir. E vai ser, possivelmente vai perder as eleições em São Paulo. Zé Carlos Faria mais uma vez. Grande Marcelo, continuamos na campanha de Tarcísio Mota para prefeito do Rio. Exatamente sobre isso que a gente vai falar na sequência. E a Shalimar da Silva, só o PSOL e o PN votaram contra essa anistia. É vergonhoso. Está aqui, a gente também, né, aceita essa... É vergonhosa essa PEC da anistia aí. Você me mandou um vídeo do Tarcísio Mota. Eu vou colocar um trechinho aqui para o povo assistir, para a gente falar um pouquinho dessa candidatura no Rio de Janeiro. Muito! A gente escolhe o lado fácil da história. Mas separado nas arquibancadas, juntos na política, que é o que importa. Sou pai de 3 filhos, eu tenho uma cachorra, um gatinho, e moro hoje ali em Botafogo, né? Me lembro muito bem quando o Rose entrou para a direção do sindicato. Me lembro de ir lá... Uma conversa franca, aberta. Você estava lá, você que filmou, Marcelo? Teve 2 agendas. É muito importante com o Tarcísio esse final de semana. Uma foi no domingo, uma caminhada que ele fez numa região aqui da cidade do Rio de Janeiro, chamada Pequena África. Ali naquela região da Saúde, bairro da Saúde, tem o Cais do Valongo, que foi considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, pela ONU. Está ali o prédio Docas Dom Pedro II, um prédio com quase 10 mil metros quadrados, construído no período escravocrata pelo engenheiro negro André Rebouça, que se recusou a usar a mão de obra escravizada. Foram trabalhadores livres que construíram essa imensa construção chamada Docas Dom Pedro II, que nós estamos lutando para transformar no centro de referência da herança africana. O governo federal, o IFAM, a Fundação Cultural Palmares e as entidades do movimento social negro criou agora, recentemente, o Comitê Gestor do Cais do Valongo, da qual eu participo desse Comitê Gestor, representando o IPCN. Então, nós temos ali o Cais do Valongo, o prédio Docas Dom Pedro II. Do lado, nós temos o Quilombo Pedra do Sal, histórico Quilombo Pedra do Sal, e temos o Instituto Pretos Novos, que foi descoberto na década de 90 como um antigo cemitério dos africanos escravizados que chegavam já mortos e foram enterrados ali naquela região. Então, domingo,
o Tarcísio Mota fez uma caminhada com uma multidão, Conde, uma multidão de jovens negros e negras. Fez uma aula sobre a pequena África, né? E depois a gente foi almoçar uma feijoada na casa do Nando, que fica ali pertinho. Uma casa que tem jongo, samba de raiz, as manifestações culturais de origem africana. Então foi uma grande atividade. O nome dessa atividade foi Por uma Cidade Antirracista. Na segunda-feira, nós recebemos o Tarcísio na sede do IPCN. Aí é a sede do Instituto de Pesquisa da Cultura Negra. Aí a sede, linda sede, hein? Quero um dia conhecer. Pô, vai ser uma honra trazer você aqui. Aí é a sede do IPCN, nós recebemos a casa lotada. Quem organizou esse encontro foi o Movimento Negro Unificado da cidade do Rio de Janeiro. E no final desse vídeo, ele tem 4 minutos, no final, nos 40 segundos finais, você vai ouvir o compromisso do Tarcísio, do PSOL. Vamos ouvir, Marcelo, porque está no ponto aqui. Vamos lá. Como nós vamos falar em racismo obstétrico? Como nós vamos falar da política de cultura que precisa ter claramente, olhar ali para... Opa, foi muito. Deixa eu pegar. A lógica de ter no secretariado paridade de gênero e paridade racial. Porque nós não precisamos apenas, embora esse compromisso estará escrito... Eu estou destacando aqui, falei que a sede é linda, porque é uma casa antiga, né? Um casarão com essas portas azuis aqui, imensas e tudo mais. Quer dizer, e esse piso aqui parece que é um assoalho de madeira daqueles antigos também, né? É uma casa antiga, em suma. E o Tarcísio, tem uma coisa que me impressionou no Tarcísio Mota, a obstinação pessoal dele também, no sentido do... Quando ele fez uma cirurgia, acho que ele fez uma cirurgia bariátrica, ele era muito obeso, né? E agora ele está perfeito, né? Está ótimo, assim. Não que sem nenhum tipo de fobia, gordofobia, nada disso. Mas é a questão de saúde dele, né? Ele estava com dificuldade para trabalhar com aquele peso que ele estava, e agora ele está todo serelepe, aí tá legal. Agora, fala mais um pouco então dessa reunião, querido. Qual que foi, Marcelo, esse compromisso dele, confiança que se tem no Tarcísio Mota? Aliás, também outra coisa importante para você falar é que o PT já decidiu quem vai apoiar no Rio de Janeiro? Ou ainda está pensando? Como é que está esse negócio aí? Já decidiu, é o Paes. Vai de Paes mesmo? Mas o Paes não vai oferecer nada para o PT. Nada, não vai oferecer nada. O André Siciliano, eu vou falar do André Siciliano mais tarde, sobre uma ação extraordinária que ele fez em defesa da população negra, lá em Cabo Frio, Fazenda Campos Novos. Vou falar do André Siciliano. O André Siciliano tinha um papel central no governo Lula. Ele era o secretário que dialogava com todas as 5.000 e pancadas prefeituras que existem nesse país. Eu não lembro do nome do cargo dele, secretário de Relações Institucionais. Não, esse é o Padilha, mas ele estava lá... Mas ele tem um outro cargo ali, né? Tem um cargo lá no ministério lá do Padilha, dialogando com as prefeituras, ajudando aquelas prefeituras pequenas, Conde, que não recebem dinheiro do governo federal porque não tem técnicos para fazer um projeto. Então esse era o papel do André Siciliano, que foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia Legislativa. Se fosse candidato a deputado federal ou estadual se reelegia tranquilamente. Se fosse candidato a deputado federal, tinha uma grande possibilidade de se eleger. A pedido do Lula, veio candidato a senador. Foi para o sacrifício. E perdeu e assumiu esse cargo. O André foi exonerado do governo. Foi exonerado com a perspectiva de ser vice do Paes. Não tem conversa, o Paes não tem conversa. Está nos jornais de hoje. O vice dele vai ser está entre 2 candidatos do PSD do Kassab, do partido dele.
E mesmo assim, o PT, o PDT declararam que, mesmo sem vice, vão marchar com o Paz. Então... Mas não o PT inteiro, né? Não o PT inteiro. Não o PT inteiro. Eu estou com o Tarcísio, tem uma negrada afiliada ao PT. Nós falamos lá ontem. Lula, votamos em você 5, 6 vezes para presidente. Você é o nosso candidato de 2026, mas nós não vamos seguir tua orientação aqui na capital, não. Nós vamos de Tarcísio. Porque no final desse vídeo aí, Conde, o Tarcísio fez uma declaração muito importante para nós negros e negras. Quando nós falamos da ausência do negro no espaço de poder federal, estadual, e na capital do Rio, nas prefeituras, ele falou, olha só, nós não vamos somente criar, que não existe, a Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial e Combate ao Racismo. Nós não vamos deixar a negrada nessa caixinha. Nós vamos ter muito mais negros e negras no primeiro escalão, fazendo uma política transversal, empoderando a comunidade negra da capital, que representa mais de 45% da população carioca. Então, esse é um compromisso. E a votação na Câmara Federal do PSOL contra a anistia demonstra o compromisso dessa turma. É por isso, Conde, que eu reafirmo, o PSOL, o PT, eu não sei se o PT tem parlamentar, tem uma parlamentar negra na Assembleia Legislativa. O PSOL tem 3 mulheres. 3. O PSOL está cheio de parlamentares da comunidade LGBTQIA+. Eu vi com meus olhos a manifestação na Pequena África, a juventude negra entusiasmada. Eu tenho notícia que na periferia, nas quebradas de São Paulo, a juventude negra está entusiasmada com bolos. Nós estamos perdendo esse segmento. Nós estamos perdendo essa juventude. Porque o nosso partido tem essa postura vergonhosa. Você é mais duro, uma postura de traição aos nossos interesses. E não vem com esse papo de criou o ministério para Marielle, não, para Aniele Franco, porque é o ministério que tem o menor orçamento. Não dá para a irmã trabalhar. Aí depois não faz um bom trabalho, é incompetente. A negra é incompetente. Como vai ser competente com o orçamento que ela tem? Então, Conde, eu não saio do PT, não vou seguir a orientação da direção estadual, não vou seguir a orientação do Lula, eu voto no PT quando as candidaturas são do partido. Benedita foi candidata a prefeita, nós estávamos lá na linha de frente. Ganhamos no primeiro turno. Lamentavelmente, naquele ano, foi o primeiro ano que teve segundo turno. Porque nós ganhamos no primeiro turno, em 92. Benedita ficou em primeiro lugar. Aí criaram o arrastão. Criaram o arrastão, a juventude negra descendo os morros, indo para a praia da Zona Sul, e o César Maia trabalhou com o apoio da grande mídia essa questão. Olha aí, Benedita, prefeita, essa juventude negra, esses favelados vão descer e vão ocupar os bairros da Zona Sul. Foram 2 fatores. Esse fator foi o principal. César Maia deu uma declaração na época. Esse prefeito atual era subprefeito dele, era um menino. Paz era um garotão, quando era subprefeito do Eduardo Paz. Garotão, né? Na cabeça. Ele falou, quem joga com as pedras pretas não pode ganhar a eleição. Uma frase racista. Uma frase racista. Jogou creolina nas calçadas da Zona Sul para expulsar... Ele Paz ou César Maia? O César Maia. César Maia. César Maia que foi o mentor intelectual do Paz.
Então, mas o Eduardo Paes também não tem nenhum compromisso com a juventude, com a população negra, Conde. Ele apoiou a política de internação compulsória da população de rua, que é 90% negra. Ele se aliou com Castro para impedir a juventude negra ir na praia. A polícia entrava nos ônibus, Conde, e pegava garotada, sem flagrante, sem arma, sem droga, sem nada, só com a sua pele preta, e levava para a delegacia. Suspeitos. Foi isso que esse prefeito, e que pode ser reeleito, infelizmente, com apoio do Lula, com apoio da maioria do PT, fez com a população negra. Mas a última pesquisa botou Tarcísio na frente da extrema-direita. Nós vamos trabalhar de manhã, de tarde, de noite para levar Tarcísio para o segundo turno. Lindenberg mandou um áudio. Eu convidei ele para a reunião de segunda-feira, ele mandou um áudio para mim, dizendo que estava viajando. O Lindenberg para vir aqui, que eu chamei, falei com a assessoria dele, mas o bicho enrolado que é o Lindenberg. Dá um recado para ele, fala que eu estou falando, ô Lindy, o Conde está te esperando lá para você falar tudo que você tem que falar, querido. Traz ele junto com você aqui, de repente a gente faz na próxima quarta-feira. Vou mandar um recado hoje e ele vai me responder, eu vou mandar para você. Ele fala comigo. Ele fala comigo. Então é isso, Conde. A campanha está crescendo. O Lula, você sabia? Desculpa, só contextualizar aqui uma coisa. O Tarcísio, ele está bem nas pesquisas, assim, digamos, pelo tamanho dos candidatos. O Ramagem não decolou, está atrás do Tarcísio, quer dizer, é Paes e Tarcísio, basicamente. Não é? Vamos trabalhar para o segundo turno, porque a última pesquisa botou o Paes com 52%. Mas ainda não começou o programa na televisão, não começou a campanha oficial. Ele está com a máquina, ele está com um caminhão de dinheiro do governo Lula. O Lula já veio aqui umas 5, 6 vezes. Cada vez que o Lula veio, o Lula traz. O PT vai dar dinheiro para o Paes? Na campanha? Porque assim, peraí, deixa eu só contextualizar aqui. Em São Paulo, o PT não queria bancar a candidatura do Boulos, uma parte do PT ali. E parece que agora que se resolveu isso, que o PT vai colocar, não sei se 30 milhões na candidatura do Boulos em São Paulo, que é a maior candidatura à prefeitura do país. Não sei como é que está no Rio de Janeiro, porque há notícias de que o Lula, há pesquisas dizendo que o apoio do Lula ao Paes não ajuda o Paes em nada, que ele já está no teto já, e talvez até piore um pouco a situação dele com o apoio do Lula. Eu já até sugeri aqui, se piora, então apoia o Tarcísio, Lula. É mais simples, tá? É mais direto. Você tem uma pauta, porque o PT precisa se colocar também, não é só fazer aliança para ganhar, né, Marcelo? Isso é irritante, né? E aí? Desculpa. PT no Rio não cresce, Conde. Desde 98, com a intervenção, que a gente não cresce, não existe partido orgânico, como existe em São Paulo e no Nordeste. Porque a gente fica nessa política de apoiar, sempre apoiar, fazendo aliança com quem não quer nada conosco. Covarde, Conde. Conde, pelo amor de Deus, a corajosa deputada federal do PT do Espírito Santo, a corajosa deputada negra, pegou o relatório do caso Chiquinho Brazão, que ninguém queria pegar. Chiquinho Brazão era secretário de assistência social do Paes. O Paes foi em Jacarepaguá, Jacarepaguá está conflagrada. Essa semana, as forças de segurança botou 2.000 policiais na região de Jacarepaguá. Ocuparam 10 favelas aqui. Aqui no Rio, todo dia tem guerra do Estado contra as favelas. Jacarepaguá é a área de Rio das Pedras, onde a família Bozo domina os votos. Pega o mapa eleitoral e veja se a esquerda tem voto em Rio das Pedras. O voto é da milícia. Esse prefeito vai lá e elogia publicamente, está em vídeo, está rodando em vídeo, a família Brazão. A família Brazão.
Então, é com essa turma que o PT vai. É o PT do Rio. É com essa turma. Lamentável, Conde. Uma situação... Como é que cresce? Como é que faz bancada na Câmara de Vereadores? Como é que faz bancada estaduais, bancada federal? Tinha que ter lançado o Lindenberg, candidato a prefeito. Lindenberg, você tem que ver a campanha do Lindenberg, cara. O cara é um trator. A Benedita chegou aos 80 anos. Eu não tinha fôlego para acompanhar a Benedita subindo o Morro da Mangueira, Vila Cruzeiro, morros. Uma energia do caramba. Então, a gente tem nome. Agora, tem que ter projeto. Coragem de lançar nossas candidaturas. Perfeitamente. Recebendo aqui com todo carinho agora Ricardo Franco, fala diretamente da Espanha conosco. Você está em Lyon, meu querido Franco? Hoje eu estou em Barcelona, Conde. Barcelona, bem-vindo, prazer, viu? Ricardo veio falar com a gente aqui um pouco da situação da direita na Espanha. A gente vai estender um pouquinho para a direita europeia e também para uma situação de conjuntura no Brasil. Querido Ricardo Franco, muito obrigado, viu, pela presença aqui. A gente vai fazer a transição aqui. Bem-vindo. Obrigado. Marcelo Dias, deixa eu só ler um último comentário aqui. Deila Costa, o PT em Niterói ameaçou de sanções os filiados que estão apoiando a candidata Talíria, do PSOL, para a prefeitura. Quer dizer, tem mais isso ainda, né? Quer dizer, se parte do partido apoia outro candidato, você tem uma punição. Também não sei como é que está a situação em Niterói, mas aí a gente vai ter que falar de Niterói. Dá tempo de falar um pouquinho. Você está sabendo de alguma coisa de Niterói, ou Marcelo? Então vai punir o Lula, vai punir o presidente. O presidente declarou apoio a ela. Então, vai punir o Lula. Vai ter que punir o presidente Lula. Né? A gente precisa falar... Na próxima semana a gente volta a falar sobre essas questões. Se você tiver algum recado, meu querido Marcelo, aproveite. Eu vi que você está fazendo evento, eu vou deixar para falar da Fazenda Campos Novos, Conde, que foi uma fazenda de escravizados, né? Tinha muitos escravos na Fazenda Campos Novos, e ela foi visitada pelo Darwin. Inclusive, lá tem um caminho de Darwin. E o André Siciliano, eu vou desenvolver isso no próximo programa, o André Siciliano fez uma emenda de 30 milhões para a UENF, a Universidade do Norte Fluminense, construir o Museu de Darwin. E aí eu gritei. Eu falei, André, tu tá brincando comigo. Eu fui presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB, fiz uma audiência pública aí em Cabo Frio. Os quilombolas, tinha 200 pessoas, umas 150 eram quilombolas, e nós temos um anexo pedindo para transformar a Fazenda Campos Novos no centro de referência da herança africana, povos tradicionais e de matriz africana. E vai fazer o Museu de Darwin. Quantas vezes Darwin esteve aqui, nessa região? O André fala assim, me dá o telefone do prefeito que faleceu, do PDT, José Bonifácio, liga para o José Bonifácio e marca uma audiência com ele. O prefeito me recebeu e criou uma comissão publicada no Diário Oficial de Cabo Frio, da qual eu participei, e falou, conversa com o povo da UENF. E o povo da UENF falou, nós vamos acatar o relatório da comissão, vou te mandar esse relatório por PDF, Conde, e nós vamos fazer o seguinte, uma parte vai ser o Museu de Darwin e a outra parte vai ser o Centro de Referência da Herança Africana. Que vitória, que vitória. E eu estive lá na sexta-feira passada visitando, a fazenda estava caindo aos pedaços, a UENF já gastou 2 milhões nas reformas e disse para mim que em novembro vai estar inaugurando a fazenda reformada com o Centro de Referência da Herança Africana. Uma grande vitória, que eu quero falar sobre isso. Vou te mandar um vídeo quando acabar aqui, tá bom, Conde? A gente fala. Hoje foi tudo... Ricardo, para finalizar a liberdade, Conde. Ricardo, eu vou ficar aqui uns 15 minutos ouvindo a sua fala, porque eu tenho um interesse muito grande pelo que está acontecendo na França, na Inglaterra, porque... Oi? A tua presença é o maior prazer. Porque o que... A vitória da extrema-direita significa a morte dos imigrantes africanos, dos imigrantes árabes,
A vitória da extrema-direita aqui significou a morte da negrada, do povo negro, e a vitória de Trump significa a morte, a violência contra o povo negro, contra as mulheres, a comunidade LGBT. Então, nós temos que derrotar a extrema-direita. Eu tenho muito interesse no que está acontecendo na França, principalmente na França de Malecon. Obrigado, Marcelo Dias. Até semana que vem, meu querido. Vamos seguir aqui juntos.